Existem dois tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo. A tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Procriança 24 horas, dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil. Pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas. Alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Propovida resolveu unir o poder da própolis vermelha, as propriedades do própolis verde, as diversas vitaminas de A a zinco, minerais e aminoácidos benéficos à saúde. Assim nasceu o Propocaps.
um suplemento que turbinará sua imunidade sem precisar de diversas cápsulas diferentes. Tenha os benefícios que precisa em um único encapsulado. Fique prevenido contra doenças virais, bactérias, insônia, hipertensão, diabetes. Fortaleça seu cabelo e unhas com o Propocaps. Adquira suas cápsulas e mude totalmente a qualidade de vida com comprovações científicas. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. Saúde em Foco, com André Pepe. Programa mais saudável do rádio, na Novo Nordeste. Saúde em Foco. Muito boa tarde para você que continua sintonizando as ondas da NN no ritmo que você gosta. Ô, Satanás, me dá mais volume aí, por favor. Rapaz, toda... Não é esse não. Vamos lá, de novo, você tem mais uma chance. Aí sim, tá, agora tá certo. Agora a minha voz tá encorpada, uma voz bonita, né? É isso mesmo. Muito bem, boa tarde pra você que continua sintonizando as ondas da NN no ritmo que você gosta. Sexta-feira, 4 de março, certo? Isso mesmo, dia 4. O que é que você tá esperando, né? Começou o ano, né? Depois do carnaval. O ano não começa depois do carnaval, né, Edmilson Melo? Então já começou. Começou pra mim, começou pra você, começou pra todo mundo. Hoje a gente recebe aqui o Dr. Aquiles Lima, cirurgião vascular. O assunto é linfedema. O que é linfedema? Você que está acompanhando aqui pelo NN Play, já voltamos às nossas transmissões aqui pelo nosso canal NN Play. Canal normal, tá? O NN Play Esportes não, é o NN Play mesmo. Você pode entrar no YouTube. Tem mais de quase 36 mil inscritos, já tem 35.900 inscritos aqui no nosso canal. Inclusive nós temos jornada esportiva no final de semana aí, depois o Marco Aurélio vai colocar na tela lá no final do programa pra gente falar pra você que jogos são esses que serão transmitidos, claro, com o maior escrete do rádio alagoano aqui da NN, também no NN Play, tá legal? Muito bem, o assunto é linfedema. O que é isso, né? Como é que isso pode prejudicar a nossa saúde? Você pode participar pelo 996398389, o WhatsApp da NN, colocando suas dúvidas para cá. Doutor Aquiles Lima, cirurgião vascular, vai estar daqui a pouco com a gente. Quero falar para você que o Saúde em Foco é um oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Você marca suas consultas nesse importante complexo de saúde do estado de Alagoas, em Maceió, na capital, pelo 4009-6001. Santa Casa de Misericórdia de Maceió oferece Saúde em Foco com André Pepes. Um grande abraço aqui ao nosso querido Pedro e o João,
da Propocaps. Isso mesmo, para você melhorar a sua performance, melhorar ainda mais a sua imunidade, aumentar a sua imunidade, tome Propocaps, faça como eu e como tantos outros que já estão tomando também. Propocaps é o único encapsulado do mercado brasileiro que traz as própolis vermelha e verde, isso, vitaminas de A a Z, com apenas 2 tomadas diárias você toma e fica aí, ó, com a sua imunidade lá em cima. Isso mesmo, você vai encontrar na Farmácia Permanente, que fica aqui na Rua Brasília, né? Aqui na Praça Lions, aqui no alto, bem pertinho da INN, você vai encontrar aqui nessa loja da Farmácia Permanente, em Palmeira dos Índios, na Avenida Vieira de Brito, na principal entrada aí da cidade, você vai ter aquela Farmácia Permanente. E você vai encontrar lá também, aqui na Nosso Granel, em Arapiraca também, você encontra a Propocaps, na Avenida Rio Branco, ao lado ali, bem pertinho do Hotel Plaza, ou do Plaza Hotel, como você preferir chamar, né? Então tá, ou pelo telefone 99158-8419, 99158-8419. Hoje, a gente recebe aqui o Dr. Aquiles Lima, que é cirurgião vascular, e o assunto é linfedema. O que é isso, né? Parece um palavrão feio, né? Mas linfedema é o acúmulo de linfa nos tecidos que resulta em um inchaço. Aí você viu aí que o Marco Aurélio colocou aí na tela uma perninha normal e outra perna inchada. Quem está acompanhando a gente pelo NN Play tá vendo aí, né? O que é linfedema? Então é quando os vasos linfáticos sofrem lesão ou obstrução, né? O líquido linfático não consegue ser drenado e se acumula nos tecidos, causando um inchaço. Bandagens, compressas ou meias de compressão pneumática podem ser usadas para reduzir esse inchaço. Os linfonodos são órgãos minúsculos com formato de feijão, responsáveis pela filtragem da linfa. Eles estão localizados por todo o corpo, mas encontram-se concentrados principalmente logo abaixo da pele, no pescoço, nas regiões das axilas e na virilha. Os linfonodos fazem parte do sistema linfático, que é um dos mecanismos de defesa do organismo contra a propagação de infecção e de câncer. A linfa é um líquido claro que é constituído por água, glóbulos brancos do sangue, proteínas e gorduras que foram filtradas dos vasos sanguíneos para os espaços entre as células. Uma parte desse líquido é reabsorvida pelos vasos sanguíneos, enquanto o restante passa para os vasos linfáticos. A linfa passa então pelos linfonodos, que são pontos específicos de coleta onde as células danificadas cancerosas e organismos infecciosos são filtrados, removidos e destruídos. Caso haja muitos organismos infecciosos ou células cancerosas, os linfonodos se incham. Às vezes, tais organismos causam infecção no interior do próprio linfonodo. Essas causas aí do linfedema, por exemplo, surgem quando o sistema linfático é incapaz de drenar adequadamente a linfa dos tecidos, causando esse inchaço aí nas pernas. O linfedema é classificado como primário e secundário. Primário, causado pelo subdesenvolvimento do sistema linfático, e secundário, causado por um bloqueio do sistema linfático. Doutor Aquiles Lima, cirurgião vascular, vai estar com a gente para falar sobre esse assunto. Eu vou dar uma adiantada aqui do bloco comercial, exatamente para que ele dê tempo de chegar e a gente ir direto, que nem cantiga de grilo, né? Você pode participar pelo 99639-8389. O assunto é linfedema, é um inchaço na perna. Aí ele já está aqui com a gente, já está chegando aí. Bota aí na tela, Marco Aurélio, esse assunto aí, que é o linfedema. Quem está acompanhando, né, já pode vir para cá. O ninja do Agreste, vem para cá, chega para cá, chama. Pode tirar a máscara, chama, né? Já. Satanás, libera o microfone do homem, Satanás. É você? Boa tarde. Boa tarde, doutor Aquiles. Boa tarde, meu. Boa tarde. Já ia dar uma adiantada aqui no break, mas não vai precisar do break, né? Tava falando aqui, doutor, do que é o linfedema, né? Que é esse inchaço nas pernas aí. Isso. Né? E que é um acúmulo de linfa nos tecidos que resultam em inchaço. E aí estava falando que os linfonodos são órgãos minúsculos com formato de feijão, que estão em todo o corpo, principalmente ali no pescoço, nas axilas e tal. Exatamente. E quando há um descontrole, a gente vai falar, edema, já está falando que é inchaço. A gente já aprendeu com você aqui que edema é inchaço. Tá aí no braço e na perna, que está acompanhando a gente pelo NN Play, né? É inchaço. E linfedema
né, é justamente o acúmulo de linfa nos tecidos que resulta em um certo inchaço. Por que que isso acontece, doutor? E porque você disse para mim, quando escolheu esse tema, que isso tem acontecido muito no consultório. Com frequência. Boa tarde, ouvinte da rádio, boa tarde, pessoal do NN Play. Isso tem acontecido, André, frequentemente. Ultimamente, muitos pacientes têm vindo ao consultório com essa queixa, uma queixa de inchaço nas pernas, e às vezes o paciente não tinha esse inchaço. Ele veio aparecer depois de algum tempo de idade, por exemplo, meia idade, a partir de 30 anos à frente. E antes ele falava que o paciente refere que nunca teve isso e de repente começou a notar que uma perna estava mais inchada com a outra, que as duas inchavam, mas uma inchava mais do que a outra. E às vezes tem mulheres que falam que estavam se sentindo toda inchada, literalmente, braços, pernas. Então, esse acúmulo anormal de líquido nas extremidades, a gente chama realmente de edema, e o linfedema faz parte desse acúmulo de líquido anormal, e a grande maioria das queixas é nas pernas, principalmente as mulheres queixam bastante dele. E é um acúmulo, como eu disse, é um acúmulo anormal. O acúmulo pode existir dependendo da condição, do dia a dia do paciente, o que é que ele faz no dia a dia do trabalho dele, qual é a atividade diária, assim, durante o dia todinho, o que é que aquele paciente faz. E isso pode piorar a questão do edema, precisando ser tanto diagnosticado qual a causa daquilo ali para poder ser tratado. Mas a queixa é frequente, tem sido cada vez mais frequente nos consultórios. Tá. A causa do linfedema, que ele surge quando o sistema linfático ele é capaz de drenar, ou seja, de filtrar, né, de puxar adequadamente a linfa dos tecidos, causando um inchaço. O linfedema pode ser classificado como primário e secundário, né? Primário pelo subdesenvolvimento do sistema linfático e secundário causado por um bloqueio do sistema linfático. A minha pergunta é o seguinte: depois da Covid, né, para cá, certo, nós tivemos muitos problemas circulatórios, ou durante o processo de Covid ali, a trombose que eu diga, né? Certo. A formulação de trombos e tudo, a gente já falou sobre isso aqui. Ou seja, no pós-Covid, pessoas que passaram pela Covid, mas que infelizmente tiveram alguns problemas, algumas sequelas, sejam elas de origem circulatória ou coronariana, do coração. Isso aí, os sintomas de coronariana, do coração, a gente vai falar com o Dr. Yuri Candiago na segunda-feira. Covid e sequelas da Covid do coração. Aí é assunto para o especialista em cardiologia falar. O nosso caso aqui hoje é linfedema. Eu queria saber o seguinte: a Covid atenuou você tem percebido que a Covid atenuou esses processos de linfedema, ou é uma coincidência não muito boa? Foi bom você ter já comentado essa questão do linfedema, o edema, que pode ser primário ou secundário. O linfedema primário, a maioria das vezes, é por um defeito genético mesmo. O paciente já nasce com aquela drenagem linfática. As mulheres entendem muito essa questão da drenagem linfática, que tem muita gente que faz, né? Sim, sim. Drenagem linfática. E essa drenagem, ela às vezes é prejudicada porque o paciente já nasce com defeito na circulação linfática. Você falou dos linfonodos. Os linfonodos são como carocinho de feijão, que tem no corpo todo. Na perna também tem, principalmente naquela região da íngua, né, que a gente conhece, que é na virilha. Ali já é um linfonodo sentinela. E ele geralmente é ele quem capta qualquer alteração inflamatória ou infecciosa desses agentes que partem na circulação linfática também. Mas a questão desse linfedema primário é, a maioria das vezes, genética, que o paciente já nasce com ou defeito ou malformação. Uma não formação, praticamente, dos ductos linfáticos. E aí o líquido, por não ter por onde canalizar, ele esborra. Ele literalmente se espalha por meio da gordura da perna. E aí o paciente fica com aquela perna bem inchada mesmo. A maioria das vezes ela engloba também os pés. Então, esse tipo de edema é o que já nasce. Às vezes a criança, por exemplo, André, já nasce com a perna inchada. Ou nas primeiras horas ou nos primeiros dias do nascimento, a perna dele começa a inchar e permanece inchada.
Então, esse geralmente é o linfedema primário. O paciente já nasceu com aquele defeito. O linfedema secundário, o inchaço na perna secundário, podem ser por vários outros fatores. O nome diz, é secundário a algum outro problema, que não o genético. Que tipo? Por exemplo, uma coisa comum, medicamentos. Alguns tipos de medicamentos são capazes de provocar acúmulo de líquido nas pernas. Um deles, bem conhecido, por exemplo, anticoncepcional. É capaz de reter líquido na mulher e ela fica com excesso de líquido. Não apenas nas pernas, mas nas pernas são as queixas mais frequentes. Com relação ao Covid, que você falou, André, é importante porque uma das causas de linfedema também é o linfedema secundário a inflamações. E aí nós conhecemos já, ou pelo menos o que se conhece bem dessa doença de Covid, é que ela é uma entidade clínica extremamente inflamatória. Então, muitos pacientes, sim, pioraram com relação ao edema das pernas, André, pelos efeitos inflamatórios que o vírus causou, ou que o vírus causa no corpo da gente. Necessariamente não precisa ser apenas nas pernas, mas também nos braços, entende? Então ele pode acumular líquido ou além da capacidade de que o corpo consegue filtrar líquido tanto nos braços quanto nas pernas, causando um aumento sim. Então o Covid foi diretamente proporcional a uma piora com relação à parte de edema, sim, com certeza. Tá. 996398389, você pode mandar suas dúvidas para cá, tá? Você já tem sentido isso? Linfedema, esse inchaço nas pernas. Doutor, na imagem que nós colocamos para fazer a chamada do programa, tem uma perna inchada e outra normal. Isso. Tá? Conforme o Marco Aurélio está reposicionando aí no NN Play. Me diga uma coisa, isso pode acontecer nas duas pernas ou geralmente ocorre em uma perna só? Pode sim. No geral, ocorre, na maioria das vezes, ocorre em uma perna apenas. Porém, você pode ter o acúmulo de líquido nas duas pernas, sendo uma das pernas a que mais incha, por exemplo. Geralmente, foi o que se notava dos pacientes com linfedema era esse tipo de alteração. A gente nota que o paciente, às vezes, digamos, uma pessoa que trabalha na feira, é feira livre, certo. E ela passa o dia praticamente, o pessoal pega muito peso, chega cedo e é uma labuta extenuante. Então ele passa muito tempo em pé, carregando peso a maioria das vezes, em pé, parado, muito tempo vendendo. A gente nota que no finalzinho da tarde, a maioria das vezes, as pernas desses pacientes, eles estão mais inchadas, as duas inchadas, e a maioria das vezes, uma está mais inchada do que a outra. A ponto de que o paciente até fala, André, eu coloco o dedo e empurro. Quando eu tiro, fica um buraco. Fica um buraco naquele local onde eu apertei, porque a quantidade de líquido ali é tão grande que a própria gordura fica cheia de líquido. Quando ele aperta o dedo e tira, fica o buraco. Então, existe a maioria das vezes, o comprometimento ele é unilateral, ou seja, pega só uma perna, porém podem existir casos em que existem os dois membros inchados, porém um deles é que fica mais inchado do que o outro. Foi o que foi notado na maioria dos pacientes com linfedema. Tá. Agora, doutor, assim, é mais frequente em homens e mulheres ou tem alguma predisposição para um dos sexos? Não existe uma predisposição 100% para um dos sexos, mas a grande maioria das vezes as mulheres são as que queixam mais, em virtude de alguns fatores. Por exemplo, a circulação da mulher, ela tem principalmente também a circulação venosa, a insuficiência venosa, que trabalha junto com a circulação linfática de líquido também. Ela sofre alterações mais frequentemente em mulher do que em homem. Então, a mulher tem, apesar de trabalhar mais, mas ela tem uma fragilidade, uma tonicidade muscular. O homem tem mais massa muscular do que a mulher. O homem tem menos efeito hormonal do que a mulher. O homem tem menos acúmulo de líquido do que a mulher. Então, essa retenção de líquido provocada por algumas oscilações de hormônio, aumento de hormônio, com relação à dificuldade de contração muscular, mais em mulher, que seja, tem mais musculatura para contrair o homem que a mulher,
a mulher geralmente acumula mais líquido, principalmente nas pernas, do que os homens. A grande maioria das vezes é a mulher quem é acometida pela quantidade do linfedema. E a queixa é maior, com certeza, em mulheres. Certo. Agora, outra coisa, doutor, mulheres grávidas em relação ao linfedema, porque aí a gente já tem um resultado aí de mulheres que estão gestantes e se percebe um ligeiro inchaço nas pernas, ou pode se perceber. Isso é normal acontecer durante o período gestacional ou pode ser linfedema também? Pronto. Aí que acontece? A gestação faz parte de um dos diagnósticos que a gente faz quando a gente examina o paciente. A história da paciente é muito importante. Por quê? O paciente que é gestante é um paciente diferenciado. A gestante, naturalmente, o corpo dela inteiro é uma bomba de hormônio. Ela está trabalhando 2 em 1, André. Então, ela tem mais chance de inflamar qualquer coisa do corpo dela. Cada vez que você inflama, você piora o funcionamento de algumas coisas. Uma delas pode ser a circulação linfática. Fora isso, também existe a questão do linfedema secundário à gestação. A gente vai dizer, mas gestação não é doença. E eu concordo que gestação não é doença. Porém, em se tratando das pernas, o útero, quando ele cresce, ele aperta o peso do útero. O peso do útero dentro da barriga é capaz de comprometer ou dificultar a circulação linfática das pernas. Porque ele aperta essa circulação linfática, André, de líquido, ela vem pelas pernas e vai para um depósito que a gente tem, literalmente, na barriga. A quantidade maior de líquido que vem das pernas vai para esse depósito. Isso chama cisterna do quilo. E aí, o útero, quando ele cresce, ele consegue comprimir esses locais por onde passam os ductos linfáticos, trazendo a água das pernas para cá, para o coração de volta. O que acontece? Quando a grávida, a partir do momento que começa a crescer o útero começa a apertar esse trajeto dos ductos linfáticos, há um retardo do retorno da linfa das pernas. E aí a tendência é que cada vez mais que o útero cresça, cada vez mais que chegue ao final da gestação, a gestante tenha pernas inchadas, mesmo que não seja uma apenas. Podem ser as duas, justamente pelo crescimento do útero e compressão do sistema linfático, já no abdômen. É por isso que a grande maioria das gestantes, não todas, lógico, mas a grande maioria que tem esse aumento importante do útero, é capaz de ter linfedema secundário à compressão do útero na barriga, a compressão do útero na circulação linfática. E aí elas podem desenvolver, sim, esse linfedema nos 2 membros com o desenrolar da gestação, principalmente próximo de parir. Certo. 99639-8389. O WhatsApp ficou aí, viu, Edmilson Melo? Ficou com você aí, o aparelho. Mas depois eu vou pegar o aparelho. A gente vai ir pro intervalo comercial, né? 99639-8389. Eu vou pedir o Marco Aurélio para mostrar essas imagens aqui, viu? Você fazendo esses gestos obscenos aqui para mim. Não faço não faça isso não. Não faça isso não, que você pode levar uma canetada. Vai pra censura. Vai pra censura. O YouTube vai bloquear a imagem definitivamente. Em definitivo. Nunca vi uma pessoa fazendo uma muganga dessa ao vivo aqui. Não, pai? Não faça isso. Não faça isso não. Vou tomar uma água aqui, né? 99639-8389. Você tem sentido isso, gente? Depois da pandemia? Como é que tá? Você já parou para olhar as suas pernas? Percebe isso? Você já percebeu que tem uma perna que tá mais inchada do que a outra? Quando você aperta, em vez de a pele voltar, fica lá o buraquinho, né? Isso é uma coisa muito séria e muito grave. Doutor, a gente só falou do linfedema nas pernas. O Marco Aurélio colocou ali um bracinho mais grosso que o outro. Também acontece linfedema nos braços? Também pode acontecer, inclusive, André, pode acontecer no corpo inteiro. É um dos mecanismos de retorno do líquido de volta para o coração e, é lógico, de filtração pelo rim também, que não está acontecendo de forma adequada. O paciente pode ter excesso de líquido também ou linfedema nos braços. A grande maioria das vezes, quando acontece nos braços, existe um motivo secundário a isso. Ou como? Por exemplo, algumas coisas compressivas. Por exemplo, tumores benignos, que podem acontecer na região da axila, por exemplo,
podem comprimir ou apertar os vasos linfáticos que vêm trazendo o líquido da perna, do braço para o coração, e aí acontece que aquele braço começa a inchar sem razão definida. Então é importante definir que se for apenas um braço, a gente precisa diagnosticar o que pode estar causando esse defeito no retorno dele, no retorno da circulação de líquido do braço, para que, feito esse diagnóstico, determinar um tratamento mais adequado para poder desinchar o braço daquele paciente ali. No caso de serem os dois braços, a gente precisa saber se essa retenção de líquido, esse excesso de líquido que não está conseguindo ser filtrado nos braços, tem uma causa sistêmica, uma causa do corpo inteiro. Por exemplo, pacientes que têm edema no corpo inteiro secundário à insuficiência cardíaca. Aquele paciente, o Yuri Candiago fala nisso 10 milhões de vezes melhor do que eu, mas quando o paciente tem um coração que é tão grande que não consegue bombear a quantidade de líquido necessária dentro do corpo, a quantidade de sangue, trabalhar de forma adequada, ele acumula líquido no corpo de forma difusa. O corpo todo acumula líquido e acaba que o paciente fica todo inchado, literalmente inchado. Quem está no NN Play, acompanha essa imagem aí, porque é muito importante. Quem faz a drenagem linfática, tanto dos braços quanto da região do tórax, são esses ductos aí, os ductos linfáticos. O que é normal é geralmente os ductos trazerem esse líquido de forma sem complicações, ou seja, o braço não incha de forma alguma, mas quando existe alguma causa, por exemplo, algum defeito, alguma inflamação, alguma lesão desses vasos, algum trauma, por exemplo, ele pode ficar com dificuldade de retornar o líquido, levando o braço a ficar mais inchado. Por exemplo, pacientes que já foram acidentados, por exemplo, fratura, um acidente de moto. O paciente, depois desse acidente, o paciente notou que o braço vive mais inchado do que o outro. E às vezes aquela fratura do osso conseguiu danificar o trauma, a pancada, conseguiu danificar os vasos linfáticos, que são vasos bem fininhos, André, que circulam pela gordura mesmo da pele da gente, abaixo da pele. E quando eles são danificados, eles não conseguem se regenerar de forma 100%. E a grande maioria das vezes, quando isso fica deficiente, o braço fica inchando mais do que o outro. E em Arapiraca, aqui na nossa região, nós temos muitos acidentes que provocam a questão dos braços por conta dos acidentes de moto. De moto, isso mesmo. Então, resultado, aí você que está em casa parecendo o Popeye com o braço mais grosso do que o outro, então, né, tem que ficar ali, né? Depois, o Edmilson Melo se diverte, né? Eu quero mandar um abraço aqui para o meu querido Pedro aqui, da Propovida, que está aqui visitando a gente aqui daqui a pouco, né? Mas é sério, aí você tá lá, né? No bem bonzinho lá, sofreu um acidente de moto, né? Seja ele por qualquer origem que for, ou então os ciclistas também, né? Nós temos muitos praticantes aqui do ciclismo. E por que a gente tá falando de moto, gente? Porque o carro, de certa forma, você tem uma proteção maior para os braços. Você tem o airbag, você tem o cinto de segurança. Na moto você nem tem airbag, nem tem cinto de segurança, nada. Então você vai direto pro chão, né? Você pode ter um problema sério ali. E aí depois você não sabe por que foi que tá sentindo tudo aquilo ali, né? Olha aí. Olha ele. Não faça isso não, pai. O papai não tem problema de linfedema, não. O papai é forte mesmo. Isso aí foi o Satanás que mandou. Foi o Edmilson Melo que mandou o cara botar essa foto na... É você, Satanás. Ó, eu quero falar pra você o seguinte: o Saúde em Foco é um oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, onde você marca suas consultas e exames pelo 4009-6001. Santa Casa de Misericórdia de Maceió oferece Saúde em Foco com André Pepes, tá? E para você ficar bem, né, você aumentar a sua imunidade, tá aí na tela Propocaps. É o único encapsulado do Brasil que associa as própolis vermelha e verde vitaminas de A a Z com 2 tomadas diárias. Você vai encontrar a Propocaps aqui em Arapiraca, na farmácia permanente aqui da Praça Lions, em Arapiraca, na Nosso Granel, Avenida Rio Branco, ali perto do Plaza Hotel, em Palmeira dos Índios, na Avenida Vieira de Brito, ou no telefone e o WhatsApp 99158-8419. 99158-8419. Liga pra lá, peça sua, porque chegou um lote novo aí de Propocaps. E inclusive, viu, Pedro, o Satanás estava na bronca aqui,
Porque não tinha Propocaps. A minha acabou aqui, ó, tá? E a dele tava me cobrando aqui, querendo que eu pagasse pra ele a Propocaps. Passa o cartão, Satanás. Né? Entendeu? Tu quer ficar novo, A Propocaps é vitamina, mas não é milagre não, viu? Acaba feio, vai tomar, vai continuar ficando feio, que nem eu. Vou pro intervalo e volto já, não sai daí não. O programa mais saudável do rádio. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Procriança 24 horas. Dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil. Pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas. Alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000.
Agrovida resolveu unir o poder da própolis vermelha, as propriedades do própolis verde, as diversas vitaminas de A a zinco, minerais e aminoácidos benéficos à saúde. Assim, nasceu o Propocaps, um suplemento que turbinará sua imunidade sem precisar de diversas cápsulas diferentes. Tenha os benefícios que precisa em um único encapsulado. Fique prevenido contra doenças virais, bactérias, insônia, hipertensão, diabetes. Fortaleça seu cabelo e unhas com o Propocaps. Adquira suas cápsulas e mude totalmente a qualidade de vida com comprovações científicas. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Procriança 24 horas, dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil, pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas, alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os Você está no Saúde em Foco. Saúde em Foco. Com André Pepes. Cadê? Boa tarde. É você? Cadê? Oi. Será que é editor? Será que ele veio? Alô? É você, Satanás. Meu Jesus.
Valeu. É você, Satanás. Tá amarrado. Tá amarrado, né? Hein? Tá amarrada não, Marcaré? Não faça mais nada. Deve ter criança na sala, rapaz. Não faça isso não. Dona Hilda, um grande abraço aqui. Edneuza, obrigado pela audiência de sempre também. Né? O pessoal que está acompanhando a gente aqui pelo NN Play, a Marli Pereira. Roberto Batista diz boa tarde, né? A Silmara diz o seguinte: boa tarde, tive linfoma. Cadê o BG, Edmilson? Tive linfoma não Hodgkin. Opa. Posso fazer drenagem linfática na barriga? Um abraço também para Ana Paula Salles. Sabe quem é essa menina? Ana Paula Salles é minha fiel escudeira. É, né? Rapaz. Tá certo. Um beijo, meu amor. Olha aí. Então ela teve linfoma de não Hodgkin. Doutor, primeiro fala pra mim o que é linfoma não Hodgkin. Beleza. E se ela pode fazer drenagem linfática na barriga. Vamos lá. Linfoma é um câncer naqueles linfáticos que a gente... Linfonodo, que aí você falou, que parece um carocinho de feijão. Certo. É um linfoma. Certo. Quando a gente faz uma biópsia do linfonodo, existe uma linhagem que a gente já conhece mais, porque já se estudou mais, então eles respondem bem, por exemplo, a quimioterapia, que são as linhagens de Hodgkin, e aí foi a pessoa quem descobriu esse linfonodo, quem estudou desse linfonodo, então levou o nome, geralmente leva o nome de quem descobre. Então, o linfoma Hodgkin, ele responde bem aos tratamentos e se conhece bem o que vai ser feito como tratamento dele. O linfoma da linhagem não Hodgkin é de uma linhagem que não é conhecida. Certo. Ainda não se conhece a totalidade da origem dele. Os tipos e subtipos que existem dos não Hodgkin. O que se conhece é do Hodgkin. Então os melhores, os tratamentos para linfoma melhores, com as respostas melhores e mais conhecidas, são da linhagem Hodgkin. Então, se o paciente fez a quimioterapia para linfoma, André, o que às vezes pode acontecer? Pode existir a quimioterapia endovenosa, quimioterapia oral. Se existir uma quimioterapia endovenosa, o que pode acontecer é que pode existir uma agressão tanto à circulação venosa quanto à circulação linfática e o paciente, naquele local onde teve o linfoma, ficar com a circulação prejudicada. Primeiro porque se retira aquele linfonodo, caso tenha diagnosticado naquele linfonodo ali. E depois porque, dependendo do que se faça como tratamento, se seja só apenas com quimioterapia, o paciente pode ficar com linfoma secundário a drogas. Não é drogas ilícitas, drogas medicamentosas, tratamento de quimioterapia. Certo. Então, existe o linfedema secundário ao uso de quimioterapia. Então, pelo medicamento ser muito agressivo para o câncer nos linfáticos, ele pode danificar os linfáticos, causando uma inflamação linfática e posteriormente uma cicatriz naqueles ductos linfáticos, causando uma diminuição ou até uma interrupção na circulação linfática daquele paciente. Se foi um linfoma na axila, por exemplo, o braço vai ficar inchado. Se foi um linfoma na virilha, a perna vai ficar inchada, entende? Então, o paciente que teve linfoma, tratou e está em acompanhamento, pode sim fazer drenagem linfática. Não tem problema de fazer drenagem linfática, mas tem que ser feito com pessoas que têm o preparo para fazer essa drenagem. Não se faz de qualquer forma, não é uma massagem, André. Entendeu? Existem pessoas que têm preparo, que têm formação para fazer drenagem linfática manual. Isso é uma técnica, geralmente o fisioterapeuta é quem faz essa técnica. Sim. E isso tem uma maneira de fazer. Não se faz só porque é só apertar a perna que está fazendo drenagem linfática manual. Sim. Não. Isso é uma coisa que tem que ser bem esclarecida. Mas essa nossa ouvinte pode sim fazer drenagem linfática manual sem problema. Silmara, procura uma clínica, né, de referência. Isso, exatamente. Exatamente. Você tem várias clínicas aqui. Por exemplo, você tem aqui a Fisio e Saúde, né? Isso. A Juliana, a Joyce, as meninas aqui que fazem bem a drenagem linfática, inclusive são fisioterapeutas formadas, com pós-graduação. Isso, exatamente. Na dúvida, não erre, né? Você não vai fazer isso com
uma pessoa que você não tenha confiança ou um lugar de referência. Por isso que a gente recomenda aqui que você faça um lugar de referência. E além disso, André, ela pode fazer, além da drenagem manual, que a gente fala como tratamento do linfedema, podem ser feitas as bandagens que a gente faz de compressão. E com as meias. E as meias posteriormente. Certo. Na verdade, o tratamento desse tipo de linfedema é um tratamento de controle. Não vai existir uma cura 100%. A maioria das vezes, eles vêm e vão. E aí a gente vai controlar o volume do linfedema para poder diminuir as complicações que eles possam ocorrer. Doutor, paciente que tem esse linfedema, esses inchaços aí nas pernas ou nos braços, o sedentarismo melhora ou piora os sintomas? O sedentarismo, eu acho que hoje é uma das pragas tão piores quanto o Covid, André, porque é uma porta de entrada para tudo que você puder imaginar de coisas ruins no nosso corpo. O sedentarismo piora bastante. Com o sedentarismo vem a obesidade, com o sedentarismo vem a diminuição de fluxo de sangue, porque o paciente que não se exercita, que fica extremamente sedentário, ele dificulta tanto a circulação linfática quanto a circulação venosa, e isso prejudica principalmente os membros inferiores, são os mais acometidos. Não acelera o metabolismo. Exatamente, e isso prejudica com certeza a circulação linfática dos membros, piora com certeza o edema do paciente. Muito bem, tem mensagem Edmilson Melo, né, da nossa ouvinte lá de Garanhuns, mandou mensagem para cá, um abraço aqui, Edneuza, tá no ponto, vamos lá então. Boa tarde, André Pepes, lindos e maravilhosos, Marley de Leite de Garanhuns. Vocês também, Deus que abençoe vocês, da 91, com muita saúde, muita paz e muita bênção. Que tenham um bom final de semana, abençoado por Deus, todos vocês, toda a família de vocês. Boa tarde, um abraço, fica com Deus. E a Penha tá bem? Bacana, vamos, Marley de Leite, muito obrigado pela lembrança, né? Na quinta-feira eu vou me lembrar de a gente falar da Penha, vamos entrar em contato com a Penha. A Penha é uma paciente do Dr. Luiz Marcelo. Sim. Teve trigêmeos aqui em Arapiraca, no regional, aquela sim. Que teve trigêmeos, né? Fizemos uma campanha aqui, inclusive tem que falar com o Márcio também para fazer a arrecadação de alguns donativos que nós conseguimos para ela. A campanha continua, viu, gente? Vai lá na Diagnósticos, ali em frente ao Hospital Regional, pode levar fraldas, levem fraldas, paninhos, né? São 3 e ela já tinha uma menina. Então a gente precisa ajudar, né? Uma brasileira, uma pessoa que precisa. Por que eu tô falando brasileira? Porque inclusive teve um babado aí nas redes sociais, porque eu estava falando aqui dos nossos irmãos brasileiros, inclusive o Brasil vai reconhecer, vai dar asilo por 6 meses, inclusive com moradia e trabalho para os ucranianos. Povo que está sendo covardemente atacado, né? Por um país de dimensões bem maiores que a Ucrânia. Então nossos irmãos ucranianos estão vindo aí, podem ser asilados aqui. Sim. Né? Podem receber asilo do governo brasileiro. E com certeza virão para cá e vão precisar de amparo e de trabalho também. Por quê? Porque o povo europeu tem uma dinâmica diferente dos sul-americanos. Tem muitos sul-americanos que vêm aqui para os sinais pedir esmolas. Eu nunca vi um europeu pedindo esmola no Brasil. Não sei se você já viu. Não. Eu nunca vi nenhum. Tu já viu, Edmilson Melo, algum europeu vindo para cá para pedir esmola no sinal? Eu nunca vi não, também, né? Mas fica só aqui, só alfinetada assim. A dica. Fica a dica aqui, né? Mas deixa para lá esse negócio. Doutor, um abraço aqui para Laura Salles. Laura Salles tá vendo a gente aqui também. Aí, doutor, é o seguinte, tá bom, não tem cura, tem controle. O sedentarismo piora. Mas o diagnóstico é meramente clínico ou tem algum exame que vocês podem fazer, inclusive lá no consultório, que pode dizer, olha, André, isso aqui é linfedema? Pode. O diagnóstico ele é feito, André, pelo exame clínico, realmente, que o médico vai fazer um exame clínico detalhado, uma vez que a gente discutiu aqui anteriormente que existem causas primárias e secundárias. De acordo com o que você conversa com o paciente, ele vai lhe dar informações para você chegar a um diagnóstico. Se aquele linfedema, ele é um linfedema primário ou é um linfedema secundário a alguma coisa. E aí, diante disso, você vai investigar o que é secundário a quê.
a inflamação, ao uso de droga, a secundária a erisipela, por exemplo, o paciente que teve várias erisipelas, secundária a insuficiência venosa, secundário... Então, existem várias causas secundárias, por exemplo, alguns medicamentos até para pressão alta podem causar edema de membros inferiores, entendeu? Então, o diagnóstico ele passa inicialmente por uma avaliação clínica detalhada que o médico vai fazer e podem ser feitos exames diagnósticos também de imagem. A grande maioria das vezes, que é o padrão ouro que a gente usa, é um exame que chama linfocintilografia. Certo. Dos membros inferiores ou dos membros superiores também. Então, o que consiste esse exame? A gente vai injetar uma substância, geralmente nos membros inferiores, no pé, e aí ele mostra, na máquina, ele mostra o trajeto daquela substância pela circulação linfática. Aquela substância é transportada pela circulação linfática e à medida que ela vai sendo transportada, o aparelho vai mostrando se ele é transportado de forma adequada, inadequada ou não é transportado. E dessa maneira ele vai mostrar se existe ou não comprometimento da circulação linfática do paciente. Então tem como a gente saber se aquele paciente tem algum problema na circulação linfática com esse exame, sabendo que pode ser secundário a vários outros motivos, mas esse exame ele mostra se realmente acontece algum problema na circulação linfática do paciente que pode justificar aquele edema. Perfeito. Tá falado aí então, né? Se você sentir algum tipo de sintoma, doutor, fora o inchaço, tem outro sintoma que o linfedema pode provocar ou o inchaço já é o principal sintoma? O inchaço é o principal sintoma, porém, esse inchaço ele pode trazer consigo complicações, por exemplo. Aí, que boa. Segura aí. Geralmente, a perna é exatamente o que está no NN Play, quem tiver aí acompanha. Pernas pesadas, fadiga rápida, sensação de dormência. Pode ser dormência, mas também pode ser uma queimação, André. É esse excesso de líquido na perna. Tudo que é em excesso, é como eu já ouvi falar muito isso aqui, tudo em excesso é falta. Quando tem uma coisa em excesso, por exemplo, a quantidade de líquido em excesso, ele piora tanto a circulação da perna que pode gerar inflamações locais, levando a um quadro de linfangite ou inflamação do sistema linfático. Certo. E isso é tão prejudicial quanto por exemplo, pode evoluir com uma celulite ou uma erisipela também, juntamente com aquela celulite, com aquela linfangite. É um quadro de inflamação e posteriormente de infecção, porque também existem bactérias que podem se aproveitar disso e causar infecção naquele local onde está inchado de forma inadequada. E essa complicação, na verdade é uma complicação do edema. O principal do sintoma que é referido do paciente é a perna inchada, que ele nota isso geralmente ao final do dia. Com o passar do dia, ele refere que piora bastante. E dependendo da causa, André, que esteja gerando aquele linfedema, o paciente já acorda com a perna um pouco mais inchada, onde ele deveria ter acordado com a perna bem sequinha, normal. Mas alguns pacientes, dependendo da causa que esteja iniciando aquele linfedema, ele pode já acordar com a perna um pouco mais inchada. E aí precisa ser descoberto o que está causando aquilo para poder tratar, interromper ou, por exemplo, no caso de um medicamento, modificar o medicamento para que ele pare de causar aquele inchaço. Perfeito. Doutor Aquiles Lima, cirurgião vascular, atende aqui no Sindicato Rural, Largo Dom Fernando Gomes, número 26, e atende também, né, aqui no seu consultório particular, Avenida Deputada Ceci Cunha, no Comercial Metropolitan. O telefone do consultório é 3530-8440 e 99961-4310. 99961-4310. Esse telefone é telefone WhatsApp, você pode marcar sua consulta pelo WhatsApp também. Doutor Aquiles Lima também é cooperado da Unimed Metropolitana do Agreste. Cuidar de você. Esse é o plano. Doutor Aquiles, muito obrigado pela vinda aqui. Eu que agradeço. Para falar sobre esse assunto importante. Gente, se você se identificou com essa entrevista, marque a consulta, né? Tire suas dúvidas, vá ao profissional, porque, gente, a gente está passando por momentos muito complicados e às vezes a gente nem sabe o que é. E precisa de ajuda profissional para a gente saber o que é.
Mais uma vez, doutor Aquiles, muito obrigado, então, pela concessão da entrevista. Gente, lembrando que amanhã tem jornada dupla aqui no NN Play e na NN, tá? Amanhã tem a partir das 14 horas, isso Jaciobá e Esporte Clube Cruzeiro, aqui a partir das 14 horas, logo depois do Bate-Papo Pitu, você vai ter aí Jaciobá, Esporte Clube Cruzeiro e logo mais, ainda no sábado, você tem CSE e ASA. Vai ser transmitido também aqui pelo NN Play a partir das 16 horas. Então, a partir das 14 você já tem aí esses dois jogos, Jaciobá e Cruzeiro, e às 16 horas CSE e ASA, com o melhor scratch, maior audiência aqui do YouTube, né? Quase 35.900 inscritos já temos aqui e mais de 6 milhões de visualizações. Oferecimento aí da jornada esportiva Pitu. Olha, nem fale nisso, né? Se tem resenha, se tem galera, tem que ter Pitu. Mania de brasileiro. Se beber, não dirija. NPDC, Núcleo de Prevenção e Diagnóstico do Câncer. Coringa, forte como o povo nordestino. E pagbet.com, seu site de apostas. Faça as apostas aí com o Pagbet. A galera... Você aposta aí, você pode ganhar uma graninha, né? Você tá apostando em quem amanhã? Eu aposto no ASA. E você aposta em quem? Então faça suas apostas, né? O Saúde em Foco é oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Você marca suas consultas e exames pelo 4009-6001. 4009-6001. Quero mandar mais um abraço, mais uma vez aqui, ao Pedro da Propocaps, que daqui a pouco vamos estar junto, eu, ele e João. Pedro e João, só faltou o Tiago. André, Pedro, Tiago e João num barquinho. Mas o Tiago faltou, só veio o Pedro e João. Você comprando sua Propocaps, gente, é o único encapsulado do Brasil que tem as vitaminas de A a Z e própolis vermelha e verde com duas únicas tomadas ao dia, 2 vezes por dia. Você compra aqui na Nosso Granel, que fica na Avenida Rio Branco, ali pertinho do Plaza Hotel, não tem errada. Nosso Granel, grande parceiro aqui do Saúde em Foco também. Um abraço, Ramon, um abraço, Humberto, todos que fazem aqui a Nosso Granel. Ou pelo telefone 99158-8419. 99158-8419. Lá em Palmeira, você encontra aí na Farmácia Permanente, na Avenida Vieira de Brito. Grande abraço aí o pessoal da Permanente. E aqui em Arapiraca, também na Permanente, na Praça Lions, aqui no bairro Brasília, bem pertinho da Rádio Novo Nordeste, bem pertinho da NN, você vai encontrar também aqui a Propocaps. Tá legal? Edmilson Melo, muito obrigado pela técnica. Muito obrigado também, Marco Aurélio, pelas imagens e caracteres. E tu vai trabalhar, Satanás, no final de semana? Vai trabalhar no jogo, né? Só pra gente ir embora, é você? É você? Cadê, meu filho? É você ou não? É você, Satanás. É ele, Jean, é ele mesmo, é Edmilson Melo. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Deus abençoe o seu final de semana, tá? Se você beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Se cuide, se proteja, faça o bem, né? Ajude nossos irmãos brasileiros que estão nos semáforos aí vendendo as balinhas, vendendo água, fantasiados de Homem-Aranha, vestidos de terno. Ali em frente ao nosso Arapiraca Garden Shop, tem um rapazinho lá que vende a sua água. Compre, gente, tá? Você não tá dando... Agora, não dê esmola, não. Não dê esmola, eu não dou, não. Agora, compre a água de quem tá vendendo a água, compre a água de quem tá vendendo a balinha. É verdade. Né? Não é verdade? Não vamos fomentar a vagabundagem, não, mas vamos fomentar a gente que quer trabalhar, que precisa trabalhar e que tá trabalhando, tá vendendo água ali, tá vendendo balinha e tá levando dignidade para casa, para sua família e para seus filhos. São brasileiros que, como eu e você, precisam se alimentar, tem família, tem filhos, né? Vamos ajudar essas pessoas. Dói e dói o coração, né? É muito fácil a gente olhar para os que estão lá fora. Não estou dizendo que os que estão lá fora não mereçam sua atenção, mas os domésticos nossos aqui é que merecem também nosso total carinho, apoio e atenção. Se você puder comprar, compre a balinha, compre a água, né? Ajude essas pessoas a cada dia mais a sustentarem as suas famílias. Que Deus abençoe a cada um, fiquem todos com ele. Se ele permitir, na segunda-feira a gente vai estar aqui com o Dr. Yuri Candiago, cardiologista, falando sobre coração e sequelas da Covid-19. Excelente final de semana, fiquem todos agora com o Sérgio Paulo, palmeirense mais arretado. Tu vai torcer pelo CSE amanhã, Sérgio Paulo? Vai, né? CSE 2-0 no ASA, tá apostando no PagBet aqui, 2-0. O cara é corajoso, viu, rapaz? Eu falei. Excelente tarde, abadabadu, e até segunda-feira. Tchau.
Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Procriança 24 horas, dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil, pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas, alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed.